Antes de chamarmos o nosso próximo palestrante, eu gostaria de relembrá-los que as perguntas deverão ser encaminhadas através dos formulários e entregues aos nossos recepcionistas aqui neste recinto. Senhoras e senhores, neste momento, nós convidamos o advogado especializado em Direito Econômico pela USP, ex-ministro do Trabalho, ex-ministro do Tribunal Superior do Trabalho, o doutor Almir Pazianotto Pinto, para sua palestra sobre a súmula TST 277 e as consequências para as negociações trabalhistas. É com satisfação que recebemos Almir Pazianotto. Ilustríssimo senhor Humberto Barbato, presidente da ABINE, Sinais, São Paulo, na pessoa de quem eu peço permissão para cumprimentar todos os presentes, que muito honram a realização deste seminário. Revista Exame, edição de 19 de maio de 1999, página 104. Legislação trabalhista, basta, de encargos absurdos que minam a nossa competitividade. Do pagamento em dobro do seguro médico e da Previdência, das leis anacrônicas que impedem a flexibilidade e a criação de empregos, da justiça do trabalho que só gera injustiças. Revista Exame, 28 de setembro de 2005, página 20. O mundo cresce e o Brasil fica para trás. A economia global vive uma fase de prosperidade sem precedentes. O Brasil não está conseguindo aproveitar a festa. Revista Exame, 3 de outubro de 2012. Por que somos tão improdutivos? Fato, um único trabalhador americano produz o mesmo que 5 brasileiros. Veja, 24 de janeiro de 2004, página 72. Por que o Brasil não é primeiro mundo? Em comparação com 132 países, o Brasil tem a 6ª pior burocracia para abrir empresas, a 2ª pior burocracia para fechar empresas, a 3ª pior legislação trabalhista, a 30ª justiça mais lenta do mundo. Finalmente, uma citação de Montaigne. As leis permanecem não por serem boas, mas por serem leis. O caso trabalhista brasileiro é um caso dramático, porque revela uma absoluta incapacidade de compreensão do mundo moderno, do mundo contemporâneo, da globalização, da competitividade. Eu comecei na advocacia trabalhista em 1961. Em 1963, eu vivi o meu primeiro
dissídio coletivo de greve, outubro de 63. A pauta era composta de 8 itens, apenas 8. Eram 79 sindicatos, 5 federações e a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria, à época presidida por Claude Smith Riani, que foi quem assinou a petição, cuja cópia eu trago comigo. Foi a famosa greve dos 700 mil em São Paulo, que precipitou, que abriu caminho para a queda de João Goulart em março do ano seguinte. Mas as reivindicações eram módicas. E a Justiça do Trabalho, à época, agiu com rara sabedoria, enfrentando, é claro, uma pressão muito forte do governo federal, do presidente Jango, do ministro do Trabalho, Amaury Silva. O relator do processo, o juiz Roberto Barreto Prado, determinou desmembramento, que cada sindicato tivesse a sua pauta julgada em separado, e com isso a greve acabou. Já como advogado dos químicos, na época terrível do arroxo salarial, eu participei da elaboração de pautas que resultaram, por exemplo, na estabilidade da gestante, num pagamento maior do que aquele estabelecido pela CLT para horas extras, e assim por diante. Já que não havia espaço para negociações salariais, e o Nildo Mazina era do Grupo 14, a saída era o campo das reivindicações jurídicas. E os sindicatos foram muito bem-sucedidos. A ampliação dessas conquistas no mundo jurídico levou o TST à criação dos precedentes jurisprudenciais. Quando assumi o TST, em setembro, final de setembro de 1988, é claro que eu não poderia deixar de levar comigo a minha experiência de advogado sindical. E essa experiência me revelava o seguinte, que as assembleias eram fictícias. Salvo aquelas assembleias de São Bernardo do Campo, nas greves de 78, 79, 80, 82, as assembleias, de maneira geral, eram ficções, porque os trabalhadores não podiam comparecer, as diretorias tinham receio, o regime militar não permitia o exercício de uma liberdade sindical, por sinal inexistente na legislação. E eu mostrei isso ao tribunal, procurei mostrar isso ao tribunal. Não é? Como eu recebi uma carga exagerada de dissídios coletivos em grau de recurso ordinário, eu tinha que dar conta daquilo. E eu mostrei ao tribunal que tudo aquilo era uma tremenda ficção, que não havia nem assembleia, nem negociação. Quem frequentou a vida sindical naquele período sabe que nós íamos para a Delegacia Regional do Trabalho com uma pauta. Na Delegacia Regional do Trabalho, o empregador dizia, olha, não há possibilidade de acordo. O advogado, que muitas vezes era eu, dizia, requer a instauração do dissídio. O dissídio ia para o tribunal. O regional julgava, ora mais de maneira mais liberal, ora de maneira mais rigorosa, não é? Mas as cláusulas vinham por sentença, não vinham por negociação. Nós nunca praticamos a negociação.
E continuamos sem negociação até hoje, salvo raras exceções, num universo de 15 mil sindicatos, ou 20 mil sindicatos. Nesse universo que começa no Amapá e termina no Rio Grande do Sul, a negociação coletiva continua sendo uma ficção. Porque o mundo sindical é uma ficção. O mundo sindical só existe porque o movimento sindical interessa ao Estado. Desde a época de Vargas. Vargas criou a legislação trabalhista, Vargas criou a estrutura sindical. Vargas disse, num discurso do dia 1º de maio de 1952, quando estava no governo eleito, porque deposto em 29 de outubro de 45, voltou em 50, em eleições diretas. Vargas disse, no 1º de maio de 1952, que a legislação trabalhista brasileira era o único caso no mundo de uma legislação que não havia nascido como fruto de lutas operárias, mas pela vontade do chefe do Estado, ele. Ele criou isso com as minúcias de uma CLT de 960 artigos, com uma estrutura sindical toda desenhada, com um monopólio de representação e contribuições obrigatórias. Nós não podemos disfarçar a realidade, porque é disfarçando que chegamos ao ponto em que nós hoje nos encontramos. Nós não queremos encarar a realidade de uma estrutura sindical importantíssima em qualquer país do mundo, mas, no nosso caso, inteiramente viciada. Perdoe-me se você é muito duro, mas se tirarmos as contribuições compulsórias, ela desaparece. O grande erro dos militares, em abril de 64, o grande erro do Comando Supremo da Revolução, em abril de 64, foi, ao invés de adotar o princípio da autonomia de organização sindical, caçar 40 dirigentes. Porque, ao caçar dirigentes, praticou um ato de violência e, se houvesse, com os poderes de que dispunha, ratificado a Convenção 87, o Brasil começaria uma nova fase na sua vida. Por inexperiência, desinformação ou mau assessoramento, os militares, os 3 altos comandantes das forças revolucionárias, caçaram 40 dirigentes, ao invés da adoção de uma medida democrática. Ratificamos a Convenção 87. E ratificariam com base numa mensagem enviada por Dutra, presidente da República, em 1949 ao Congresso Nacional, pedindo autorização para essa ratificação, mensagem que até hoje permanece no Congresso sem solução. É a mais velha iniciativa existente no Congresso que não obtém resposta do Congresso, nem rejeita, nem aprova. Não pode rejeitar, porque ficaria mal diante do resto do mundo. E não pode ratificar, porque, com isso, quebra uma cultura enraizada. As leis permanecem não por serem boas, mas por serem leis. Eu ouvi com muita atenção, com aquela atenção que eu sempre dedico, a aula dada pelo professor Hélio. E essa aula me trouxe à lembrança uma entrevista que certa vez dei a um jornalista.
Ele me perguntou, ministro Pazianotto, como é que o senhor compara o sistema sindical brasileiro com o sistema sindical sueco, que é um dos melhores? Eu falei, não sei, porque a única afinidade entre o Brasil e a Suécia está na semelhança dos idiomas. O restante é tudo muito diferente. O mais é extremamente diferente. Os idiomas são... Há poucos dias eu escrevi um artigo sobre o modelo sindical alemão. E repeti isso. Nós não temos nenhuma semelhança com a Alemanha. A nossa semelhança maior é com a Itália. Mesmo porque foi da Itália que nós copiamos em 1937 e na CLT de 43 o figurino sindical. Ocorre que o modelo sindical italiano, corporativo fascista, caiu com Mussolini 2 meses depois da entrada em vigor da CLT. Mussolini foi derrubado em junho de 43. A nossa CLT é de maio. Com a queda de Mussolini, ruiu o sistema sindical corporativo fascista na Itália e persiste no Brasil. Ele continua entre nós. Esse sindicalismo único, a representação de quem não adere ao sindicato, o conceito de categoria, a intervenção permanente da Justiça do Trabalho. E hoje, não só da Justiça, mas do Ministério Público do Trabalho. Eu vou chegar na súmula 277. Mas eu queria dizer ao senhor, é isso, que é uma intervenção tão brutal do Estado em relações econômicas que nós não vamos conseguir sair desse atoleiro a menos que tenhamos uma reforma. Mas não qualquer reforma. Não é a reforma pela reforma. É uma reforma bem orientada. Eu começaria pela ratificação da Convenção 87, ratificada por 150 dos 180 países filiados à OIT. Mas isso eu julgo impossível. Mas vamos a alguns números. Vamos a alguns números, e eu vou iniciar por números que impressionam, sobretudo, o empresário. Em 2011, a Justiça do Trabalho pagou a reclamantes 14 bilhões 758 milhões 15.512 reais e 23 centavos. Eu não errei e os senhores não me ouviram mal. 14 bilhões, quase 15 bilhões. Em 2012, esses pagamentos atingiram a 18 bilhões 614 milhões 618.280 reais e 26 centavos. Números fornecidos pelo TST. Houve um acréscimo em 2012 em relação a 2011 de 26%. Entre 2000 e 2013, foram ajuizadas 33 milhões 581.940 ações trabalhistas. Mas
nós temos essa quantidade de conflitos, ou uma grande porcentagem, não é, resulta de uma criação artificial, ou de uma criação perversa, fruto de uma legislação absolutamente ultrapassada. De uma legislação absolutamente anacrônica, envelhecida, incompatível com o mundo globalizado. Quando temos concorrentes até na América do Sul. Para não falar da Ásia. Então, realmente, alguma coisa tem que ser feita. O doutor Floriano, que está aqui presente, é, como eu, um aposentado do Judiciário Trabalhista. Ele, juiz de carreira. Eu, juiz acidental. Cheguei lá já com uma idade razoavelmente avançada. Eu queria muito conhecer a intimidade da justiça do trabalho. É uma justiça orientada por um sentido radicalmente intervencionista. Houve época em que ela era favorável aos empregadores. Ultimamente, ela mudou de posição. Para isso, é claro, contribui uma série de razões. Primeiro, o reclamante não tem despesa. Ele não gasta absolutamente nada para acionar um caríssimo aparelho judiciário. Ele não gasta nada. Segundo, para os meus colegas advogados, é extremamente atrativo mover uma ação trabalhista. Na pior das hipóteses, ele vai conseguir um acordo na primeira audiência. As condenações são fabulosas. Esses dias me procurou uma pobre coitada de uma senhora que tem uma fabriqueta de móveis em Souzas, que teve um empregado que perdeu 1/3 da unha do dedo indicador. De acordo com a perícia. O laudo pericial foi desprezado, a juíza decidiu de acordo com as suas convicções, o mesmo aconteceu com o TRT de Campinas, e ela está condenada a pagar um valor não atualizado de 300 mil reais e manter uma pensão para esse empregado até que ele complete 70 anos de idade. E não há recurso para o caso dela, porque o TST não reexamina provas. Condenações como essas se sucedem, não é, a todo instante. Qual é a explicação para 2 milhões de processos todo ano, senão o fato de que financeiramente é muito interessante? Qual é a outra explicação que os senhores vão me dar para isso? Não existe essa explicação. No terreno dos dissídios coletivos, quando eu cheguei ao tribunal, eu ia contando isto, eu alertei os meus colegas ministros sobre essa terrível anomalia. Dissídios sem assembleia, dissídios sem negociação. Bastava, na audiência, na mesa redonda, requerer a instauração e o tribunal examinaria toda aquela pauta, independentemente de saber quantos haviam comparecido à Assembleia. Havia aqui em São Paulo um jornalista muito interessante que prestou serviços a sindicatos, muito meu amigo,
E ele contava, de uma forma muito pitoresca, não é? Que numa determinada assembleia do Sindicato dos Químicos haviam comparecido 5 pessoas. Um diretor, porque em geral as diretorias não vão, um diretor, 2 trabalhadores, ele como jornalista e um agente do DOPS. Porque naquela época, né, o DOPS estava sempre presente. Por mais insossa, por mais inexpressiva que pudesse ser a Assembleia, tinha lá um policial anotando aquelas coisas todas. Eu confesso aos senhores que muitas cláusulas eu criei. Não foi a Assembleia. Havia o presidente do Sindicato dos Químicos, chamava-se Valdomiro Macedo. Ele dizia: doutor Almir, bole mais umas cláusulas aí. Ou seja, imagine, eu ia imaginando, ia ganhando prestígio, é claro. Quando não ganhava aqui, ganhava no TST. Sem falsa modéstia, eu era imbatível numa tribuna. Mas, quando eu cheguei ao TST, eu disse: olha, nós vivemos agora o regime democrático. A Constituição foi aprovada, há uma nova Constituição. Não se pode mais falar em cerceamento do direito de realização de assembleia, não se pode mais falar em cerceamento do direito de fazer greve, não há cerceamento do direito de elaboração de pautas. Vamos policiar os dissídios coletivos. E o TST começou a extinguir dissídios em grau de recurso, por falta de comparecimento válido às assembleias e ausência de negociação. Começamos a extinguir. E, em virtude dessas extinções, chegamos à aprovação de uma resolução que eu tenho aqui, Instrução Normativa número 4, de 8 de junho de 93. Essa instrução disciplinou o processamento de dissídio e determinou que seriam extintos aqueles onde não houvesse assembleia e não houvesse negociação. Vou deixar aqui. Tão logo eu saí do tribunal, mal eu deixei a presidência e me aposentei, essa resolução foi revogada. Os advogados presentes sabem disso, o doutor Floriano sabe disso. Mal deixei o tribunal, a resolução foi revogada. Por quê? Politicamente, é interessante a Justiça do Trabalho ser forte. E a sua força se manifesta nos processos e, sobretudo, nos dissídios. Esta reunião não é sigilosa. Isso daqui não é loja maçônica. De sorte que tudo que eu disser aqui pode ser repetido e comentado. O TST voltou a julgar os dissídios. Não obstante, com o plano real, com a emenda 45 à Constituição, que foi uma emenda que tentou modernizar o Poder Judiciário, o ajuizamento do dissídio só possa ser feito por comum acordo de ambas as partes. Isto é, o TST, ou a Justiça do Trabalho, não intervém mais, salvo se ambas as partes solicitarem uma espécie de juízo arbitral sobre o quê?
sobre a matéria colocada para ser decidida pela Justiça ou pelo Tribunal. A primeira coisa que a Justiça do Trabalho faz é ignorar a necessidade da existência do acordo para o ajuizamento. Em segundo lugar, julgar. Ou seja, é uma intervenção num terreno que deveria ser restrito às partes. Porque o empresário é que conhece a situação em que se encontra e o trabalhador é que conhece a sua necessidade, mas não pode desprezar o conhecimento da situação da empresa para a qual ele trabalha. A negociação deve ser um ato racional, inteligente. A mais, eu peço mais. A menos, eu modero as minhas pretensões. Não há nada, eu não reivindico. Porque, a não ser assim, nós estamos caminhando celeremente para o retorno do processo inflacionário, que mais prejudicará a própria classe trabalhadora. O Delfim Neto tem uma frase lapidar. Ele dizia: a inflação corrige o erro da negociação. Quando eu concedo mais do que eu posso, eu tenho que repassar. Se eu não conseguir repassar, eu tenho que repensar o negócio dentro do qual eu me encontro. Por isso é que a revista Exame e outros jornais responsáveis vêm batendo nessa questão do problema trabalhista no Brasil. O problema trabalhista interfere direta e profundamente na economia e pode ser um dos vetores da inflação. Ora, de 65, com a Lei 4.725, de 66, com o Decreto-Lei 15, ao Plano Real, não é, passando pelos planos Cruzado, Bresser e Verão, o que nós tivemos senão uma interminável corrida a salários-preços? E é claro que o salário nunca alcança, nunca supera o aumento de preço. Mal satisfeito, o TST infeliz com o grau de intervenção que ele pratica nas relações entre patrões e empregados, de súbito e sem qualquer precedente na jurisprudência, adota esta súmula 277. O que é que ela diz? Eu mostro aos senhores. As cláusulas dos acordos, convenções ou contratos coletivos de trabalho integram os contratos individuais e somente poderão ser reduzidas ou suprimidas por posterior acordo, convenção ou contrato coletivo de trabalho. Há convenções e acordos com 100 cláusulas, 80, 50. O TST, de uma única vez, uma frase, incorpora todas essas 100, ou 80, ou 70, ou 50, ou 35 aos contratos individuais, rompendo inesperadamente com uma jurisprudência que começa lá atrás, quando essa mesma cláusula dizia o seguinte: sentença normativa vigência, repercussão nos contratos de trabalho. As condições de trabalho alcançadas por força de sentença normativa vigoram no prazo assinado, não integrando definitivamente os contratos. Ou seja, lá atrás, o TST tinha este entendimento. Se eu tenho uma sentença normativa, ela vigora
me perdoem aqui o grotesco pleonasmo, ela vigora durante o prazo em que está em vigor. Ela vigora enquanto vigora. Ela existe enquanto existe. Ela não pode projetar os seus efeitos numa espécie de processo ou de fenômeno de reencarnação nos moldes da doutrina de Allan Kardec. Ela reencarna. Esta jurisprudência foi, em seguida, aprimorada, porque disse, em 2009, as condições de trabalho alcançadas por força de sentença normativa, porque aí acrescenta, além das sentenças normativas, as convenções ou acordos coletivos vigoram no prazo assinado, não integrando de forma definitiva os contratos individuais. Isto é o óbvio. Só é necessário num país confuso como o nosso. Repentinamente, o TST, com uma nova composição, dá uma guinada de 180 graus e integra, determina que sejam integradas, passem a fazer parte, não é? Ad perpetuam dos contratos individuais. O argumento do TST vem baseado na emenda 45, porque o artigo 114, que trata das competências da Justiça do Trabalho, no artigo 45 diz, parágrafo 2º, frustrada a negociação, as partes poderão eleger árbitros. Recusando-se qualquer das partes da negociação coletiva ou arbitragem, é facultado as mesmas, de comum acordo, ajuizar dissídio coletivo de natureza econômica, podendo a Justiça do Trabalho decidir o conflito, respeitadas as disposições mínimas legais de proteção ao trabalho, bem como as convencionadas anteriormente. Eu preciso entender a parte final combinada com a parte inicial. É uma única frase. Eu preciso interpretar esta parte final harmonicamente com a parte inicial, ou seja, ele só decidirá, a Justiça só decidirá, quando as partes, de comum acordo, resolverem pelo ajuizamento do dissídio. Imaginem os senhores, e isto não é um fato incomum, que há uma pauta de 30 reivindicações. Normalmente, os sindicatos e as empresas, em 20 delas, estão de acordo. Já estavam de acordo. O conflito se concentra em torno de 2 ou 3 questões. Quase sempre de natureza econômica. Nessa hipótese, quando as partes concluem que o impasse é inevitável e não interessa a ninguém, deliberam submeter o conflito a uma espécie de arbitramento da Justiça do Trabalho. Mas não todo o conflito. O empregador diz: eu só admito levar à Justiça estas 2 cláusulas, A e B. O empregado diz: não, eu quero ir à Justiça, mas eu preciso que examine também, além da A e B, a C e D. Quando ambas avaliam as consequências do impasse, de uma possível greve ou de uma solução amigável, diz, então vamos levar as cláusulas A, B e C. Vamos deixar a cláusula D do lado de fora.
E a justiça, nesse caso, decide o conflito que lhe foi submetido, e não outro. Da maneira como foi colocado pelo TST, já não há mais conflito, porque todas as cláusulas anteriores já se incorporaram, independentemente da sua natureza, do seu alcance, da sua conveniência e da sua oportunidade. Nós estamos numa época de desemprego. Ao trabalhador interessa, sobretudo, a manutenção do trabalho. Nessa hipótese, ele considera que não deve pedir aumento real, ou que deve reduzir a porcentagem até então paga sobre horas extras. A empresa estava me pagando 100%. Eu prefiro ficar com 50% a perder o meu emprego. Enfim, na mesa de negociações, as partes devem ter maturidade para ou fazer o acordo, ou fazer um acordo parcial e entregar a responsabilidade de um judiciário a solução de 2 ou 3 pendências. Eu, pessoalmente, sou contra o poder de intervenção da Justiça do Trabalho. Me tornei contra porque concluí, após muitos anos, que nenhum dos dois sai satisfeito. A tendência da justiça julgar mal é muito grande, especialmente em função do seu desconhecimento da realidade. Será que Brasília conhece melhor a situação da Volkswagen do que os dirigentes da Volkswagen, os empregados da Volkswagen? Será que conhece melhor a situação de uma indústria extrativa no interior do Maranhão do que os próprios trabalhadores e a empresa? Isso é impossível. Nós teríamos que rever profundamente o nosso sistema. Eu concordo muito com o professor Hélio, mas também discordo. Nós temos que começar podando, retirando competências do Judiciário Trabalhista, tornando responsável o ato de ingressar ou com um dissídio ou com um processo. Como eu sei, porém, que uma grande reforma é impossível, tentaram, em 79, com o ministro Murilo Macedo, produzir um calhamaço de 900 artigos e 26 anexos. Foi para a gaveta imediatamente. O Lula tentou, no seu governo, uma reforma que, a meu ver, pecou, não é, por ser excessivamente ambiciosa. Várias emendas à Constituição de 88 e uma nova lei de relações sindicais. Não havia clima para isto. E não havia clima por um motivo, especialmente. Eu estava na instalação do Fórum Nacional do Trabalho. Se algum dos senhores esteve lá, deve se lembrar disso. O Lula até me elogiou o ministro Prieto, não é? Mas a última frase do discurso do Lula foi sintomática. Ele disse: a partir de agora a bola está com os senhores. Bom jogo. Ora, ele abdicar da responsabilidade de conduzir como presidente da República e sindicalista a reforma sindical e entregar, não é, a um grupo
numeroso, constituído de representantes sindicais, representantes patronais, representantes do governo, significava, de antemão, condenar o fórum ao insucesso. Ele teria que supervisionar diretamente os trabalhos daquele fórum. A minha proposta é uma que levei recentemente para a Câmara Americana, e ela se reduz a poucos itens. O primeiro item seria a imediata instituição de um simples trabalhista. Nós temos que dar prioridade à desoneração trabalhista da micro e da pequena empresa. Elas não conseguem, elas não suportam. Eu contratei um cidadão para pintar uma casa que eu tenho no interior de São Paulo. E preocupado, perguntei, escuta, o senhor tem firma? O senhor tem pessoa jurídica? Ele disse, não, não tenho. Falei, quantas pessoas trabalham com o senhor? Ele disse, 8. Eu falei, o senhor não percebeu ainda o risco grave que o senhor corre? Significa que esses 8 não são registrados? Não são registrados. E por que o senhor não registra? Abra uma firma, registre, porque com firma o senhor tem possibilidade de pegar contratos melhores. Todo mundo quer nota fiscal. Ele disse, se eu registrar os meus empregados, eu não posso pintar a sua casa pelo preço que eu estou lhe cobrando. Eu vou cobrar, no mínimo, o dobro. E aí a minha clientela vai desaparecer. Isso é de uma sabedoria absoluta. Ele prefere correr o risco do não registro dos empregados, porque se os registrar, aquilo que ele cobra 10 mil, ele terá que cobrar 20. Então nós temos que ter um simples trabalhista. E o simples trabalhista tem que reconhecer que esse pequeno empregador não pode pagar 8% ou 9% ao mês para o fundo de garantia. Que ele não pode dar férias mais 1/3. Ele não pode. 5 minutos ou 5 horas? Os senhores sabem disso. Sem um simples trabalhista, nós vamos continuar nessa situação caótica do pequeno empresário morrer antes de atingir 2 anos de idade. A segunda medida seria conferir plena validade às convenções de acordos coletivos. Esse contrato coletivo especial, me perdoem, ele chove no molhado. A Constituição garante a validade das convenções de acordos coletivos. Ela já garante. Nós precisamos de uma garantia maior do que a da Constituição para os acordos e convenções coletivas. Basta seguir o que está escrito na lei, assembleia, quórum, controle de presença. E aquilo que for feito deve ser respeitado. O Ministério Público não pode ficar colocando o bedelho em todos os acordos e convenções quando ele acha que uma determinada cláusula flexibiliza demais. Vale, diante de uma lei anacrônica, obsoleta, superada, vale a vontade das partes. Não há necessidade de uma lei. O que o TST precisa é recusar as ações anulatórias propostas pelo Ministério Público, como fez no caso da Volkswagen. Não foi ilegal o que ele fez. Perdoe, professor, não foi um julgamento político, aplicou a Constituição,
que reconhece a validade das convenções de acordos coletivos. O terceiro item é a reforma sindical. A reforma sindical. É o nosso Rubicão. Nós temos que cruzar esse Rubicão. Não podemos continuar mais com um sindicato que representa categoria. Com um sindicato cujas contas não são controladas por ninguém. Um processo sindical absolutamente antidemocrático. É a sobrevivência da indústria brasileira que está em jogo. O que está em jogo é a sobrevivência do setor industrial brasileiro. A reforma sindical significa possibilidade de competição. Regulamentar a terceirização, que é um mero contrato de prestação de serviço regido pelo Código de Processo Civil. A Petrobras, que detinha o monopólio da prospecção, da perfuração, da extração, do refino, a Petrobras exigiu uma emenda constitucional que quebrou o monopólio para autorizar a Petrobras a terceirizar determinados serviços. Fez-se uma emenda à Constituição para quebrar o monopólio da Petrobras. E um cervejeiro não pode contratar uma frota de caminhão para transportar o seu produto. Como? Não pode haver um call center. Há uma ação civil pública de um promotor que quer acabar com a parceria rural no setor canavieiro. Então não é possível. Nós precisamos urgente validar o recibo de quitação. Quitou, recebeu. É a partir dessa crença obtusa na hipossuficiência do trabalhador que ele não pode assinar um recibo de quitação. E assinando, mesmo sob a supervisão do seu sindicato, do Ministério do Trabalho, o documento não vale. É um juiz que decidirá se vale ou se não vale. Eu dou o meu exemplo. Se o Barbante me chamar, senhor Pazianotto, nós temos aqui uma vaga de advogado, você não quer entrar aqui, eu lhe pago R$ 3.500 por mês, para você dar um plantão de 8 horas, de segunda a sábado. Eu digo, olha, eu estou precisando de um emprego. Se ao invés de 3.500, você me der 3.500, vale transporte, vale refeição, eu aceito. Um ano depois, se ele quiser me mandar embora, ou eu quiser pedir a conta, eu quiser sair, eu não posso. Eu preciso buscar a assistência do órgão local do Ministério do Trabalho, porque eu sou um hipo. Eu sou uma pessoa dotada de desenvolvimento mental incompleto, porque o relativamente incapaz, segundo o Código Civil, é alguém que é dotado de desenvolvimento mental incompleto. Então, como vítima de um desenvolvimento mental incompleto, eu não posso assinar, depois de um ano, um recibo de quitação. Mas existe alguma coisa mais sombria, mais medieval, mais atrasada do que essa? Ele pode ser senador da República, mas não pode assinar um recibo de quitação. E, por último, eu faria o seguinte. Essa água é para tomar ou está aqui só para... Não, é que eu não abri. E, por último, há uma medida que eu acho que é polêmica, mas ela tem que ser, pelo menos, examinada.
o que é a figura do PJ? Por que surgiu o PJ? Esse PJ, tão perseguido, ele surgiu porque o seu salário é alto. Como nós sabemos que um salário de 30 custa 60, então a solução para o PJ e para quem vai contratá-lo é que ele se transforme em pessoa jurídica. É uma pessoa individual, pessoa jurídica. Eu não gosto de comparações, mas há países onde o empregado que ganha alto salário está fora da cobertura da legislação trabalhista, porque ele não tem necessidade. A legislação trabalhista foi feita lá em 43 para o proletário, para a grande massa. E ela acabou dando cobertura a diretores, altos executivos, chefes de departamento jurídico. Ora, isso está errado. Então, vamos estabelecer um teto, a partir do qual o cidadão já não tem a cobertura da legislação trabalhista. Qual seria esse teto? 20 salários mínimos? 30, 10, 18? Não sei, isso é para ser discutido. Mas nós precisamos ter um teto. Não faz sentido, porque eu observo, às vezes, a Justiça do Trabalho julgando uma reclamação trabalhista de um homem que tinha um altíssimo salário. Altíssimo. Profissional reputado no mercado e, por alguma razão, se desentendeu e, com espírito vingativo, ajuiza uma reclamação. E vai lá o juiz ouvi-lo em depoimento e chama testemunhas. Ora, não faz sentido. Então, vejam, senhores, nós temos que fatiar a reforma trabalhista. E, de alguma maneira, nós temos que levá-la a cabo rapidamente. O grande economista, que foi o homem, o inventor do neoliberalismo, o Hayek, ele diz num livro que uma característica dos atuais parlamentos, eu vou ler, é inegável que os atuais parlamentos são bastante inaptos para a função legislativa propriamente dita. Não têm nem o tempo, nem a disposição de espírito para desempenhá-la com contento. É verdade. É profundamente verdadeira essa observação. O parlamento perdeu a sua aptidão e a sua vocação legislativa. Basta ver os projetos que estão no parlamento, aqueles que estão sendo discutidos. Eu estou elaborando um parecer sobre um projeto composto de 2 ou 3 artigos. Estabelece um piso mínimo para nutricionista, o projeto é de 2009. Piso mínimo para nutricionista de R$ 4.650, que correspondia, em 99, a 10 salários mínimos. Esse é o artigo. Inciso 1. Esse mínimo será corrigido na data da publicação da lei, de acordo com o IPC da Fundação Getúlio Vargas, de acordo com os índices acumulados da Fundação Getúlio Vargas. Parágrafo 2º, inciso 2º. Anualmente, esse piso será corrigido de acordo com o IPC da Fundação Getúlio Vargas. Ora, os senhores querem um projeto mais absurdo do que esse? Uma coisa mais descabida? Os senhores conhecem comida pior do que a de avião?
é preparada por nutricionista. Cardápio mais desagradável do que de hospital é preparado por nutricionista. Agora, os senhores querem comer bem? Os senhores vão aqui ao fogo no chão, que não tem nutricionista. Não é que eu seja contra o nutricionista. Deve existir, mas não com esse salário, e fixado por lei e indexado. Projeto para ser indeferido liminarmente pelo presidente da Casa. Então, é o seu absurdo. Então, o Hayek tem razão. Hoje, os parlamentos, né, eles têm uma inapetência para a tarefa legislativa. Né? Não vamos compará-los com nenhuma ditadura, mas o fato é que o Napoleão fez o Código Napoleônico, o Getúlio fez o Código de Processo Civil, o Código Penal, o Código de Processo Penal, CLT e tudo, cercando-se de especialistas. Um congresso com quantos deputados nós temos lá? Não consegue legislar. Mesmo porque a tarefa legislativa foi terceirizada para as comissões técnicas. Eu não poderia deixar de agradecer profundamente esta oportunidade que tive de voltar a essa casa. Ao entrar, fiquei emocionado, porque o nome do prédio é Einar Koch. E o Einar Koch foi meu companheiro de secretariado no governo do Montoro. Era uma figura extraordinária, eu gostava muito do Einar Koch. E aqui eu estive à época do presidente Delbem Leite, também proferindo palestra à época do Sérgio Magalhães, que também foi presidente. Retornar, portanto, para mim é profundamente emocionante e gratificante, sobretudo porque aprendi muito com o meu querido companheiro Hélio, e certamente vou aprender mais ainda com aqueles que vão se seguir. Muito obrigado.